Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à aula 4 do nosso curso preparatório para líderes e auxiliares de grupos pequenos. Nós já falamos aqui sobre 3 hábitos. Falamos sobre o sonho, falamos sobre oração e hoje nós vamos falar sobre convite. Agora é um momento importantíssimo aqui do nosso treinamento. Nós vamos falar do hábito de convidar semanalmente pessoas novas para visitar o grupo. Razões porque é essencial convidar pessoas. Primeiro, as pessoas precisam conectar-se com você antes que possam conectar-se com Deus. O líder de missões modernas, Donald McGavran, disse: os relacionamentos são pontes de Deus. Normalmente, as pessoas são conectadas com Deus depois que elas forem conectadas com o povo de Deus. Então, nós somos esses agentes do reino de Deus que nos conectamos primeiro com as pessoas para depois conectá-las com Deus. Em primeiro lugar, se o seu grupo não tem visitantes, ele não vai crescer. Essa é uma consideração importante para a gente aqui no nosso estudo, né? Aumente o número de visitantes e o seu grupo obviamente vai crescer. Aumente o índice de retenção de visitantes e você vai aumentar o índice de crescimento. Aumente esses 2 aspectos e você vai multiplicar o crescimento exponencialmente. Abra a porta da frente escancaradamente e feche a porta do fundo. Temos que admitir que em raras ocasiões o Espírito Santo vai impelir alguém sobrenaturalmente para participar de um grupo sem ser convidado. Antes que os visitantes compareçam ao seu grupo, eles precisam ser convidados. As pessoas simplesmente não aparecem de maneira mágica. Alguém precisa tomar a iniciativa de convidá-las. Você pode iniciar um grupo na sua casa e de repente pensar assim: puxa, mas as portas da minha casa estão abertas para que as pessoas venham e participem do grupo. Mas se elas não forem convidadas, não tem como elas saberem que o grupo está funcionando na sua casa. É importante que haja esse convite. Se você convidar pessoas, elas virão. Essa é uma consideração importante. As pessoas estão praticamente sedentas aí, né? Esperando que você as convide para fazer parte de um grupo. Se você convidar, algumas pessoas virão. Na verdade, é emocionante quando você convida uma pessoa e ela aparece no grupo. Nem todas as pessoas vão aceitar o convite, nem todas vão aceitar o convite logo na primeira vez. Mas se você as convidar, algumas delas vão aceitar o convite e aparecer no grupo. Líderes de grupos experientes reconhecem que você normalmente precisa convidar pessoalmente, tá? 25 pessoas para que 15 confirmem a sua participação. Dessas 15, 8 a 10, na verdade, vão aparecer no grupo. E destas, somente 5 ou 7, né, vão se tornar participantes regulares do grupo. Ou seja, o número de retenção, né, o número de pessoas que realmente vão participar do grupo e vão se efetivar no grupo é um número bem menor do que aquele número que você convidou. Claro que se você convidar mais pessoas, a chance de retenção vai ser muito maior, né? Então, isso quer dizer que se você convidar aí 25 pessoas por reunião, né? Você vai formar um grupo de 10 a 14 membros regulares em um ano ao convidar uma pessoa nova por semana. Então, se você tiver aí uma disciplina, né, de convidar uma pessoa nova por semana, então 10 a 14 pessoas no grupo no final do ano aí do seu grupo, ok? Então, vale a pena investir nessa tarefa, nesse hábito de convidar as pessoas. Há pelo menos 5 tipos de pessoas que podemos convidar. Temos os parentes, amigos, colegas de trabalho, de aula, vizinhos, contatos na igreja, visitantes novos ou faltosos, né? Aquelas pessoas que visitam a igreja e estão indo pela primeira vez, ou aqueles que vêm de vez em quando, esses podem ser convidados para o seu grupo, além, claro, do seu círculo de relacionamento, que faz todo sentido você convidar. Terceiro item aqui sobre convite: convidar as pessoas para
para o declínio do número de pessoas no grupo. Às vezes o seu grupo está diminuindo, está decrescendo, é importante convidar mais pessoas para que seja parado esse declínio do grupo. As igrejas nos Estados Unidos perdem anualmente, em média, 10% dos seus membros. As 5 formas de as pessoas deixarem o grupo: abandono, mudança para outra parte do país, mudança para outra igreja da região, mudança para outro grupo ou ministério dentro da igreja, ou tornando-se líder de um grupo novo. Tomara que a pessoa deixe de frequentar o seu grupo porque ela está liderando um grupo novo. Este é o nosso objetivo. Então vamos trabalhar para que a gente convide mais pessoas e essas pessoas cheguem ao nível de liderar outros grupos mais para frente. Quarto ponto sobre o convite: o crescimento numérico resulta em disposição e ânimo renovados. E isso é muito interessante. Quanto mais pessoas estão participando do grupo, mais a gente fica animado para poder ter ali um grupo legal, né, com bastante gente frequentando. As pessoas agem positivamente quando percebem progresso e negativamente quando não há progresso. Quando o grupo começa a ter um declínio, as pessoas vão se desmotivando. E aí, quando o grupo está crescendo, as pessoas ficam motivadas e agem positivamente com isso. Quinto lugar, convidar as pessoas faz com que os membros se sintam parte do grupo. É isso mesmo. Quando você dá a tarefa de convidar outras pessoas para os membros do seu grupo, isso faz com que eles interajam melhor com o grupo, se sintam parte daquele grupo e convidem muito mais facilmente. O convite aumenta seu compromisso com o grupo, seu nível de participação no grupo e a sua preocupação com o grupo. Alguns erros a serem evitados ao convidar pessoas. Primeiro, deixar de saturar a situação com a oração. Deus conhece o que, quando, onde e como de um convite eficaz. Por isso, precisamos orar para depender da orientação de Deus. Então, regue mesmo com muita oração a situação, né, o como, o quando, onde convidar essa pessoa e também quem, né? Isso é muito importante. Regue com bastante oração para que você possa ser direcionado, orientado por Deus nesse processo de convite. Segundo erro a ser evitado: permitir que as pessoas digam não logo de cara. Quando alguém disser não para um convite, é mais fácil dizer não para o próximo convite. Por isso, é importante mantê-lo dizendo sim. Se possível, construa uma ponte para essa pessoa continuar dizendo sim, até que ela se torne um participante regular do seu grupo. Com frequência, nos ressentimos e nos afastamos de pessoas que, assim achamos, nos rejeitaram. Em vez disso, devemos continuar a amá-las e a nos importar com elas. Quando o líder vai convidar alguém e aí ele recebe um não, aí a gente tem a tendência de se afastar porque nós estamos sendo rejeitados, né? O líder recebe aquele não como uma rejeição e de repente não é isso que está acontecendo, tá? Então fique atento a essa situação, não desanime por causa disso. Na verdade, você deve se importar com essa pessoa e continuar amando-a para que você possa conquistá-la para Jesus. Terceiro erro é desistir cedo demais. A persistência faz a diferença. Eu creio que muitas pessoas que não vêm no primeiro convite, muitas vezes vêm depois do terceiro ou quarto convite, se eu continuar me importando com essas pessoas. Eu mesmo sou um exemplo disso, eu fui convidado inúmeras vezes para a célula, para o grupo pequeno, antes de dizer o meu primeiro sim. Mas o líder insistiu, persistiu e foi indo até o dia que eu disse sim. Então é importante que o líder seja persistente na tarefa de convidar e não desista cedo demais. Pode ser que esteja a um passo do sim, né?
Quarto erro é falhar em entender o princípio 6 vezes para fixar na mente. Alguns membros fazem uma tentativa em trazer uma pessoa para o seu grupo e acham que o seu esforço foi um fracasso quando ela não aparece. Talvez não tenha sido um fracasso, talvez tenha sido um passo na direção certa. Talvez está faltando só algum pontinho para a pessoa dizer sim e de repente aceitar o convite. Quinto, falhar em orar e aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente deixa passar aí algumas oportunidades de ouro. Sexto erro, deixar de vencer as 3 vitórias, as quais são: ganhe a pessoa para você, ganhe a pessoa para o seu grupo ou para a igreja e ganhe-a para Cristo. Primeiro deve estabelecer relacionamentos e quando conquistamos as pessoas para nós, várias coisas boas vão acontecer. Nós sabemos como, para que e quando devemos convidá-la. Então, perceba que nós ganhamos a pessoa primeiro para nós, para depois ganharmos para o grupo ou para a igreja e depois a ganhamos para Cristo. Esse é o processo que a coisa acontece. Sétimo erro, tentar ser o único que convida. Gente, o líder ele precisa ser um dos que convida, né? Não o único. Convidar se torna mais fácil quando é realizado em conjunto com uma equipe de pessoas, quando existe uma cobertura de oração e um grupo pequeno e uma igreja saudável. Você não precisa fazer tudo sozinho. Então o líder ele recebe essa tarefa, né? Ele delega essa tarefa para que outras pessoas também façam com ele e de repente um convidando daqui, outro convidando de lá, vai fazer com que a pessoa diga sim para esse convite. Oitavo erro, deixar de aproveitar as oportunidades emocionais propícias. O líder sábio é sensível às seguintes situações: a morte de um ente querido, mudança para outro bairro, cidade, trabalho, escola, divórcio, casamento, problema familiar, doença séria, nascimento de um filho, enfim, são situações que acontecem na vida de uma pessoa. De repente, numa situação dessa, uma mudança que a pessoa passa, ela pode estar sujeita a experimentar algo novo também, indo para o seu grupo pequeno. Portanto, aproveite as oportunidades propícias. Nono erro, usando níveis de pressão inapropriados. Tem gente que fica insistindo demais, né? Então, o líder sabe que a pessoa que participar do grupo será abençoada. Ele não precisa torcer o braço de ninguém, não precisa amarrar a pessoa e levar a força. Ele apenas descreve o seu grupo com confiança. Ele fala das orações respondidas, das vidas transformadas e das amizades sinceras. Ele não usa níveis de pressão inapropriados. Quando fala demais ou há exageros na exposição, aí tem coisa. Não force muito, não force a barra. Deixe que o Espírito Santo vá tocando no coração da pessoa. Então vamos lá para as sugestões para o que dizer e quando dizê-lo, né? Comentários que vão estimular o ânimo das pessoas que você quer convidar. Temos um grupo maravilhoso, Deus está respondendo às nossas orações, as pessoas do nosso grupo realmente se amam. A maior parte das pessoas do nosso grupo é solteira, tem filhos pequenos, é recém-casada como você. Então adequa aí o discurso para alcançar a pessoa. Poderíamos ter um pensador aguçado, uma pessoa com um bom senso de humor, mais uma pessoa com um grande coração como você. Elogie sinceramente e traga a pessoa para perto de você. Adoraríamos ter você conosco no nosso grupo. Não adianta só falar, isso tem que viver também. Então é importante que o grupo seja tudo isso para que você seja sincero quando você for convidar alguém. Declarações que plantam a semente. Você vai gostar do grupo. Você se encaixará perfeitamente nesse grupo. Vamos ficar muito felizes em ver você chegar ao nosso encontro. São frases aí que vão conectando a pessoa ao grupo por meio de sementinhas lançadas ali, né? Perguntas que lançam a isca. Você participa de um grupo em que se estuda a Bíblia semanalmente? Nosso grupo se reúne em tal e tal lugar, em tal e tal horário. Quer participar conosco? Deixe-me convidá-lo pessoalmente, seria um privilégio tê-lo conosco. Será que poderíamos contar com a sua presença? Então são perguntas aí que vão
lançar a isca, né, para que você possa, na hora certa, fisgar a pessoa, né? Quarta dica aqui, né? Declarações que mostram o poder do grupo. Estivemos orando pela sua avó, pelo seu trabalho, a sua cirurgia, seu filho, etc. Mas tem que orar mesmo, né? Orar pela pessoa e aí você declara para a pessoa, olha, nós estivemos orando por você. Quando as pessoas visitam o grupo pela primeira vez, elas quase sempre gostam e voltam. Essa é uma frase que ajuda a declarar aí o poder do grupo, né? Então, olha, teve pessoas aí que frequentaram o nosso grupo, gostaram demais e ficaram, permaneceram. Então, eu acredito que você vai gostar também. Quando as pessoas se sentem atraídas pelo nosso grupo, elas parecem que jamais vão deixá-lo. São declarações que mostram a importância desse grupo, né? Quinta dica aqui, ó, respostas quanto às possíveis preocupações delas. Tem pessoas que chegam e falam assim, mas eu não tenho conhecimento bíblico suficiente, mas eu não sei ler a Bíblia em voz alta. Então, diga já essas frases que podem ajudar a pessoa a dizer um sim, né? Você não precisa ter um conhecimento bíblico para participar do grupo, você não precisa ler em voz alta, a não ser que queira, você não precisa orar em voz alta, a não ser que você queira, você não precisa cantar, a não ser que você sinta vontade, você não precisa se preocupar com que roupa vestir, ninguém se importa. Eu normalmente uso jeans, né? Então não se preocupe tanto com essa questão da roupa, não é um desfile de moda, pode ir mais simples. Todas as crianças vão ao clube de crianças, se reúnem num outro quarto e têm a sua própria história, ou se reúnem conosco, né? Então, dependendo do discurso aí para se adequar. Meus filhos vão estar lá, eles realmente gostam de participar do nosso grupo, isso vai conectar também ao contexto da pessoa. Se você chegar e realmente não gostar do encontro, nós não vamos insistir que você volte todas as semanas. Deixe a pessoa livre para que ela escolha. É um grupo para solteiros, mas as pessoas estão lá para marcar um encontro com Deus, não apenas para encontrar alguém para namorar. Então, já tira aí essas dúvidas, né? De repente a pessoa está lá com outras intenções e já logo de cara você já deixa isso muito claro. Não tem problema se você atrasar um pouco. Normalmente comemos alguma coisa e tomamos um café nos primeiros 10 minutos. De repente a pessoa fala assim, mas eu saio correndo do trabalho, vou ter que tomar banho, passar em casa, fazer isso e aquilo outro, e eu vou chegar atrasado. Não tem problema, pode atrasar um pouquinho que vai dar certo, o importante é que você chegue lá e este é o convite que nós desejamos que os líderes façam para que os nossos grupos cresçam, para que vejamos cada vez mais os grupos crescendo e se fortalecendo para a glória do Senhor. Amém? Então, esta é a quarta aula do nosso curso sobre convite e nós vamos na próxima aula falar sobre o contato. E é muito importante também fazer os contatos semanais com cada um dos membros do grupo. Então, até a próxima aula. Deus abençoe e até lá.